vocês mandam mensagem aqui pelo chat ou interrompe e tira a sua dúvida. Vou só esperar começar a gravar de verdade. Agora sim. Então, hoje a gente vai... O primeiro que eu vou fazer hoje ele já está nos vídeos gravados do semestre passado, mas ele é bem basicão e é uma coisa que vocês precisam praticar e precisam memorizar. Então é por isso que eu escolhi fazer ele de novo. Para quem já assistiu alguns vídeos a mais, talvez já isso aqui seja um pouco repetido, mas a gente vai fazer junto e no finalzinho tem uma mudança. A gente vai fazer como se fosse um printf de um vetor. A função printf só printa na tela números soltos. Como é que a gente faria para escrever um vetor inteiro na tela? Então, para fazer isso, a gente vai criar uma função que recebe um vetor e a sua dimensão e escreve na tela os elementos desse vetor. Bueno, então eu preciso ter um vetor. Deixa eu salvar aqui primeiro. Aqui é o exercício 1. A gente vai querer criar uma função que a gente sabe que os argumentos de entrada dela vão ser um certo vetor e o tamanho dele. Então, é uma função que vai escreve vetor, recebe um vetor. Eu vou começar com um vetor primeiro com um vetor de inteiros. Então, ela vai receber um vetor de inteiros. E quando a gente cria uma função normal, a gente só criava desse estilo, né? Int, tipo da variável, nome da variável. Quando a gente está fazendo uma função que recebe um vetor, a gente tem que colocar também os colchetes, abrindo e fechando, para dizer que o primeiro argumento não é só uma variável normal, é um vetor. E eu vou colocar também um tamanho. Então, é uma função que recebe um vetor v com n elementos e o escreve na tela. Então, se essa função só escreve o vetor na tela, ela não vai retornar nada para a função main. Se ela não retorna nada para a função main, ela vai ser do tipo void. Ela não retorna e faz as coisas internamente, mas não retorna. A gente vai ter a nossa função main aqui em algum lugar. Hoje eu vou inverter, porque eu acho que na maioria dos exercícios eu sempre escrevo direto a função, então a gente já parte direto para essa parte aqui do int v, int n. E existem as duas abordagens, é o que a gente chama de baixo para cima e de cima para baixo. Às vezes você escreve o componentezinho, você escreve a função, para depois usar ele no programa principal, mas você pode fazer do jeito contrário também. Você pode escrever o programa principal, admitindo que vai existir uma função que faz o que você quer, e você vai escrever essa função depois. Então, hoje eu vou fazer nesse estilo. Eu vou primeiro pensar na nossa main. Aqui eu vou começar do jeito mais simplesinho possível para criar um vetor. Eu vou criar um vetor int vetor. Eu vou colocar o número, primeiro aqui o número mágico mesmo, o número bruto, e depois a gente vai testar umas possibilidades. Vou colocar o vetor 10, 20, 30, 50 e 100. Podia ser qualquer coisa. E aqui na minha função, na main, o vetor é. E como é que eu vou chamar essa função? Eu vou chamar escreve vetor, de vetor, e por enquanto eu vou deixar o número 5 mesmo aqui, depois a gente vai mudar isso. Então, é uma função do tipo void, que não retorna nada, então eu não posso, na verdade, ter nada a igual a alguma coisa, né? O retorno da função não existe, então eu não estou salvando o resultado em lugar nenhum, é simplesmente isso, o nome da função e os argumentos de entrada dela, e o return zero para encerrar.
A main vai ser só isso aqui. O trabalho pesado, então, vai estar dentro da função escreve vetor. E escrever o vetor é percorrer o vetor, casinha por casinha, e escrever na tela, casinha por casinha. Então, se é para percorrer o vetor, a gente vai precisar de um contador para percorrer os elementos do vetor. E, em geral, a gente vai fazer com um loop for. Vai fazer com um for porque a gente já sabe o número de casinhas que tem que percorrer. E a coisa que a gente mais se confunde em linguagem C é que a primeira casinha do vetor é a casinha de número 0. Então, o nosso for começa em 0. Esse vetor aqui que tem 5 elementos, ele vai ter a casinha 0, a casinha 1, a casinha 2, a casinha 3 e a casinha 4. A casinha 5 não existe. Então, o nosso for é i menor do que n, estritamente menor. A segunda coisa que a gente se confunde bastante é querer colocar um igual aqui, percorrer até o número 5, mas, na verdade, o 5 não pode estar lá, tem que parar um antes. Então, a gente faz desse jeito, e a gente vai incrementando de 1 em 1. A chatice é que diferentes linguagens têm diferentes convenções. Então, quando vocês forem fazer algum programa no Scilab ou no MATLAB no futuro, por exemplo, esses programas eles começam o contador em 1. E aí, se ele começa o contador em 1, você tem que percorrer até o número 5, inclusive, porque aí seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, no semestre que vem, na continuação da vida de vocês, vocês vão escrever esses loops de uma forma um pouquinho parecida, mas em linguagem C a gente faz dessa forma, começa em 0 e estritamente menor. E aí, aqui dentro, o elemento, eu vou colocar só elemento uma casinha para ser o vetor i, para indicar a posição que a gente está, e o v de i, ou seja, o elemento do vetor que está na posição número i. Estão faltando os barra n's aqui para fazer cada printf numa linha. E é só isso. A minha função vai escrever cada um dos elementos e não vai retornar nada. Então, se a gente mandar rodar esse programa, o vetor é elemento 0, 10, elemento 1, 20, e aí, elemento por elemento, escrevemos esses números na tela. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. O que está ruim era essa coisa aqui do tamanho do vetor, né? De usar um número mágico. Então, a nossa primeira tentativa poderia ser, vou chamar de dimensão aqui, só para diferenciar do n, seria a gente criar uma variável dimensão e fazer aqui dessa forma. Dimensão, dimensão. Em algumas linguagens, esse tipo de código ia funcionar. Mas, infelizmente, na linguagem C, ele vai reclamar que o meu vetor tem um tamanho variável, e aí eu não posso inicializar. Então, daquela pergunta do Lucas de qual é a melhor forma de usar, se eu estou usando essa inicialização aqui com chaves, eu não posso declarar o tamanho do vetor como uma variável. Então, eu posso corrigir isso para um lado, eu posso corrigir isso para o outro. Eu posso corrigir isso da forma, chamar um int vetor, só criar o vetor dessa forma, e aí a gente pode atribuir valores casinha por casinha. Vou copiar e colar para ser mais rápido. E aí, para cada uma das casinhas do vetor, a gente vai colocando na mão aqui os valores. É óbvio que num programa real você faria um loop para colocar esses valores, ou um scanf com várias entradas. Aqui é só para dizer que existe essa sintaxe de você alterar o valor da casinha 0, alterar o valor da casinha 1, assim por diante. E aí, quando a gente roda o programa desse jeito, ele funciona normalmente. Então, depende de para que lado você quer correr, né? Se você quer atribuir valor um por um, ou atribuir valor na forma de lista. A outra forma de corrigir isso é aquela do define, que a gente tinha comentado também. E aí a nossa convenção é que se a gente está usando... a gente define constantes, que não são variáveis, a gente chama de constantes,
Para ficar mais claro, a gente usa letras maiúsculas na constante, e a gente morre de vontade de colocar um igual aqui, né, din igual a 5, mas a sintaxe da linguagem C não é assim, é simplesmente din espaço 5, e aqui também a gente usaria como din. E beleza, 10, 20, 30, 50, 100. Uma coisa que é super chata e que funciona em linguagem C, mas na minha opinião não deveria funcionar, é que se eu colocasse, por exemplo, aqui 10, obviamente o meu vetor só tem 5 elementos, mas se eu coloco 10 dessa forma, o meu programa continua funcionando. E, por exemplo, em Java isso aqui daria erro, em MATLAB isso aqui daria erro, na maioria das linguagens que eu conheço isso aqui daria erro, mas em linguagem C você continua percorrendo outros elementos fora do vetor e que tem qualquer lixo na memória. Não assume que é sempre zero o que está fora do vetor. Pode ser zero? Pode, mas pode ser absolutamente qualquer coisa. Então, toma muito cuidado de você estar só dentro do seu vetor e não acessando casinhas que não fazem sentido. Por isso que é sempre recomendável você usar ou uma variável ou uma constante, né? Não usar os números mágicos, porque com um número solto você tem mais risco de acessar essas casinhas que estão fora. Muito bem. A gente pode misturar as duas coisas também. Eu podia ter vetor da posição 0, eu vou trocar só a primeira casinha para 0. Então, eu posso inicializar ele como uma lista, mas alterar valores do vetor daquela outra forma também. E aí, aqui, então, eu estou só alterando o valor da primeira casinha e tudo funciona. Se a gente quisesse testar a nossa função com um vetor de floats, é parecido com o que a gente fez na semana passada. A gente tem uma vontade só de trocar aqui float vetor, colocar, por exemplo, sei lá, 10.5, e eu vou arrancar isso aqui. E aí a nossa função vai dar qualquer absurdo. Por que vocês acham que está acontecendo isso? O protótipo da função está dizendo que ela recebe uma entrada de que tipo? Inteiro. Ela está esperando aqui, né? Então, ela está esperando um vetor de inteiros, só que eu estou passando um vetor de floats. Então, aqui eu estou com um descompasso. Se eu trocasse aqui por float e mandasse rodar desse jeito, ele vai me dar um erro que eu estou com tipos incompatíveis. Incompatível entre a hora que eu estou criando, que eu estou escrevendo de verdade a função, e a hora que eu estou definindo a função. Então, sempre o protótipo e o uso da função tem que estar sempre com os tipos iguaizinhos. Se eu corrigir isso aqui e finalmente achar que tudo vai dar certo, eu vou me frustrar, ainda não deu certo. E qual é o problema agora? O Guilherme falou no chat que é a porcentagem D. Agradeço, Guilherme, valeu. Eu não ouvi o meu som aqui, não apitou a mensagem do chat, mas é isso aí. A gente tem este porcentagem D aqui, ou seja, o elemento do vetor, esse V, casinha aí, se ele é um número flutuante, a gente tem que chamar ele com porcentagem F. Aqui continua sendo porcentagem D, porque é o número I, o número do contador vai ser um inteiro. Então, para a gente trocar para flutuante, seria só trocar esse segundo e não trocar o primeiro. E aí, se eu rodar desse jeito, agora finalmente tudo vai dar certo. Mas esses outros números que na nossa cabeça são inteiros, o programa está entendendo como float, e é por isso que ele está esperando casas decimais. Não tem um jeito único de você ter uma única função que vai te fazer, vai escrever tanto inteiros quanto float.
em geral, se você tem tipos diferentes, você vai precisar de funções diferentes para escrever esses vetores diferentes. Tudo bem? Por enquanto, sim. Sim. Tranquilo. Só lembrando que a gente podia ter eu vou criar um segundo vetor 2, de tamanho do mesmo tamanhozinho, eu vou criar igualzinho. Eu vou criar desse jeito aqui, que é um jeito abreviado. Quando a gente coloca só desse jeito, só zero, é um jeito abreviado de criar um vetor só com zeros. E o vetor 2 isso aqui tem que estar para cá. E aí escreve vetor 2, dimensão. Só lembrando para vocês que a ideia das funções é escrever a função uma vez só. Então, eu só tenho uma vez a função escreve vetor, mas eu posso usar ela 2 vezes, ou n vezes, simplesmente trocando quem é o argumento de entrada da função, eu vou fazer a mesma lógica, mas com entradas diferentes. Beleza. Acho que do primeiro era só isso. Então, esse é o exemplo clássico. Quando a gente tem um vetor, a gente normalmente vai ter algum for percorrendo todos os elementos desse vetor. O segundo que a gente vai fazer hoje considerando que num jogo de futebol, um time pode marcar 3 pontos se ganhar, 1 ponto se empatar, ou nenhum ponto se perder. A gente vai escrever um programa que, em primeiro lugar, pede para o usuário o número de jogos que a gente quer analisar, depois ele vai pedir para o usuário o número de pontos em cada jogo, e no final vai mostrar o aproveitamento desse time. Esse aqui é um exemplo para ilustrar para vocês que em programação, os vetores estão em todos os lugares. O vetor é muito mais uma estrutura de armazenar dados do que quando a gente pensa em álgebra linear. Um vetor como, sei lá, um ponto no espaço, alguma coisa assim. Para a gente, conjunto de pontos, conjunto de dados vão estar armazenados em forma de vetor. Então, estejam acostumados a isso. Estejam acostumados a ler uma situação do dia a dia e pensar, putz, eu vou precisar criar um vetor para armazenar algumas informações. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, tranquilo. Então, esse aqui é até parecido com o exemplo da aula de teoria. Daria, no limite, daria para fazer isso aqui sem usar vetores, né? Mas a gente vai fazer uma resolução de forma vetorial. Eu vou criar um novo arquivo, a mesma coisa de sempre. E aqui eu não vou nem usar nenhuma função, tá? O que eu vou fazer? Pedir para o usuário o número de partidas a analisar. Então, eu vou criar uma variável do tipo inteira, porque o número de partidas tem que ser um número inteiro. Chamar, sei lá, N jogos. Digite o número de jogos. E o nosso KF. E salvar o número que ele digitou na variável N jogos. A partir desse número que ele digitou, eu vou criar um vetor de pontuações. Então, eu vou criar um vetor também de números inteiros, porque a pontuação ou é 3, ou é 1, ou é 0. Só tem essas 3 opções. Então, int pontuação do tamanho N jogos. E a gente precisa colocar os valores que o usuário digitar nesse vetor. Então, casinha por casinha, a gente vai colocando as pontuações. Seria a mesma lógica, a gente vai ter que ter um contador. E aí,
começamos na casinha 0, enquanto i for menor do que n jogos, incrementando de 1 em 1, printf digite a pontuação no jogo tananã, a gente salva essa pontuação numa variável ponto no jogo, eu vou chamar. Daria para fazer de formas diferentes, a gente vai evoluir um pouquinho em relação a isso. E aí eu vou fazer que a pontuação no jogo i recebe ponto no jogo. Eu vou precisar também criar essa variável ponto no jogo. Dessa forma aqui eu vou armazenar todos os valores das pontuações. Eu vou criar uma variável de total de pontos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu vetor, i igual a 0. Daria para fazer em um loop só também, a gente vai discutir algumas alternativas. Então, se vocês estão pensando, se vocês estão com dúvidas, fica tranquilo que a gente vai reanalisar esse programa depois. Eu vou percorrer esse vetor casinha por casinha, e aí, total de pontos, recebe total de pontos, mais a pontuação no jogo i. Enquanto eu só vou escrever Vamos testar o nosso programa até aqui. Total de pontos. Esse programa tem algumas coisas erradas que eu fiz de propósito e a gente vai analisar um por um. Aparentemente, a lógica dele faz sentido, né? Então, pergunta o número de jogos, percorre quantos jogos a pessoa gostaria de imputar os dados, depois percorre o vetor de novo para somar a pontuação de cada um dos jogos. Então, eu vou considerar 3 jogos, e aí a primeira coisa que não está boa, né? Digite a pontuação no jogo 0. No exemplo anterior que a gente tinha feito, a gente tinha considerado esse for aqui. Eu vou rodar de novo, caso vocês não lembrem. A gente roda o programa desse jeito, ele fala elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 0, elemento 1, elemento 2. Na linguagem C, ele armazena a primeira casinha na posição 0. Mas na nossa linguagem do dia a dia, é muito estranho você falar quantos pontos você marcou no jogo 0. É muito mais normal para a gente começar a contagem em 1. Então, você quer manter, de certa forma, um contador em 0 para poder acessar a casinha número 0. Mas você também quer falar com o seu usuário de uma forma que faça mais sentido. Então, a gente pode trocar, por exemplo, só o printf aqui. Ao invés de escrever na tela a variável i, a gente pode escrever na tela i mais 1, para que aí o usuário... Eu vou colocar um ponto e vírgula só por razões estéticas. E aqui não tem esse... tem um jogo i mais 1, o ponto e vírgula está aqui. Só para começar, então, digite o número de jogos, 3 jogos, digite a pontuação no jogo 1. Então, aqui fica só um pouquinho mais legível. Vamos dizer, então, que o time ganhou o jogo 1, e aí o meu programa morreu com um return valores absurdos. O que aconteceu de errado aqui? Professor, eu não entendi esse I mais 1. Você pode explicar de novo? Posso. Mas eu acho que ele fica mais claro se a gente primeiro resolver por que ele morreu aqui num outro momento, Marcos. Então vamos primeiro resolver isso, depois a gente volta para o I mais 1, pode ser? Tá bom. Tá. Não tem nenhuma razão, vocês estão de acordo, né? O programa não devia ter parado aqui. Ele tinha um outro printf, ele tinha mais conta para fazer depois. Por que ele não executou mais nada?
Como é que vocês fariam para tentar identificar onde está o erro? Alguma ideia? Aonde vocês colocariam um printf para ver, sei lá, até onde o programa foi? O programa. A gente podia tentar um printf aqui. Saiu do loop? Só para a gente saber se ele está morrendo aqui dentro desse loop for ou ele está chegando a sair do loop for. Se a gente roda de novo, meu programa está morrendo antes de sair do loop. Então, a gente já conseguiu estreitar a faixa de problemas. O problema certamente está dentro desse loop for. O que está errado nesse loop? É só uma bobeira, mas isso aqui passa despercebido. Aqui faltou um e-comercial no scanf. Só que ele só não avisa para a gente que falta um e-comercial. O programa simplesmente para de funcionar e não explica por quê. Então, se a gente rodar dessa forma, agora sim o nosso programa está fazendo seguindo em frente. Tudo bem em relação a essa primeira bobeira? É isso mesmo. É um negócio super simples e a gente fica achando que pode ser qualquer outro problema. Mas é muito comum, porque como o printf não tem o e-comercial e o scanf tem o e-comercial, super comum a gente esquecer de um, colocar no outro, etc. Bom, a pergunta do Marcos de por que a gente colocou o i mais 1 é para a gente poder escrever jogo 1, jogo 2 e jogo 3. A minha variável i, de verdade, ela está valendo 0, 1 e 2. Mas conversar com o usuário nesses termos 0, 1 e 2 é um pouco estranho. Então, se eu simplesmente deixasse o printf aqui como para escrever o número da casinha do vetor em que a gente está trabalhando, o meu programa ia falar quanto que foi o jogo 0, quanto que foi o jogo 1, quanto que foi o jogo 2. Poderia, não ia fazer diferença no resultado final da pontuação, do aproveitamento, mas em termos de comunicação com o usuário fica ruim. Então a gente vai trocar isso aqui por i mais 1, para poder escrever o número 1, número 2 e número 3, apesar de estar na iteração 0, 1 e 2. Faz sentido, Marcos? Ah, Agora boa, entendi. excelente pergunta, Obrigado, professor. Giovana. Se a gente fizesse, se a gente trocasse aqui, né? O mais intuitivo seria trocar aqui. Você faz dessa forma, o que vai ter de problema? Você vai estar acessando as casinhas do vetor, a casinha 0, a casinha 1, 2 e 3, certo? Só que lembra que o seu vetor é um vetor de tamanho n jogos, que supostamente está valendo 3. Então, é um vetor que só tem a casinha 0, a casinha 1 e a casinha 2. E por essa lógica aqui, você está acessando a 1, a 2 e a 3. Então, quando você faz desse jeito, você está acessando uma casinha que não foi definida. Então, não é um bom jeito a gente consertar pelo for, porque aí você vai estar tentando alguma coisa que está fora da convenção do vetor. Então, na linguagem C, a gente mantém a casinha desse jeito e a gente dá as nossas voltas para falar com o usuário em outro ponto do programa. Mas valeu pela pergunta. Mais alguma coisa? Bom, vamos tentar de novo. De novo, 3 jogos. Vou falar que o time ganhou o primeiro, ganhou o segundo, empatou o terceiro. E aí ele fez incríveis 102 pontos em 3 partidas. Qual o problema aqui? Esse é um outro erro clássico que a gente muitas vezes comete,
E, bom, o resultado está errado. Perfeito, Sara, mas na nossa lógica, em qual parte do... A pergunta era qual parte da lógica que... O que a gente escreveu que causou esse resultado estar errado? O, e o que a gente esqueceu foi simplesmente de inicializar a variável. E eu não falei que o total de pontos original era 0. Então, eu fui somando a pontuação de cada uma das partidas. Eu fui somando nessa variável o total de pontos, mas ela já tinha um valor original na memória, que é qualquer lixo que o meu programa pegou. Poderia ter pego um 0 se eu tivesse dado sorte, mas pegou algum número absurdo e aí o resultado deu errado. Então, aqui, além dos 7 pontos que eu tinha, ele começou com um 95 que estava na memória, porque coincidiu. Se eu rodar desse jeito agora, a gente vai ver, agora sim, os 7 pontos são só os 7 pontos que eu digitei mesmo. Beleza? Beleza. Tá. Vamos terminar então isso aqui. Eu só calculei o total de pontos, mas aí o aproveitamento seria o quê? Vai ter que ser uma variável do tipo float, porque é uma porcentagem, né? É um número quebrado. Aproveitamento. E o aproveitamento seria o total de pontos dividido por 3 vezes N jogos, ou seja, se o time ganhar todos os jogos, faria 3 vezes N, e aí eu posso ter um printf, aproveitamento de porcentagem F por cento. Vou colocar aqui um barra N para a gente ficar mais bonitinho, e aqui aproveitamento, rodando desse jeito, 3 jogos, 3, 3, 1, total de ponto 7, aproveitamento de 0. O que está errado? Total de pontos é uma variável de que tipo? Int. N jogos é uma variável do tipo int. 3 é um número inteiro. Então, todos os números que estão aqui são inteiros. Aqui eu estou fazendo uma divisão de inteiros. A gente pode corrigir isso aqui, por exemplo, fazendo float no começo, para forçar a conversão. Forçar essa conversão de float para... de inteiros que estavam aqui, forçar a conversão para float. Aqui ele está dando 0,77, porque, na verdade, faltou multiplicar por 100, né? Então, eu devia ter feito 100 vezes, para dar um aproveitamento em porcentagem mesmo. Eu não lembro como é que faz para aparecer o porcentagem no... Tá vendo que ele não colocou o porcentagem escrito aqui, mas isso aí depois a gente pode dar um Google. Então, tinha faltado 100 para ficar um número um pouquinho mais lógico, mas faltou a conversão do inteiro para float para conseguir que essa divisão faça sentido no nível de divisão que a gente entende. Nesse caso, é comum também as pessoas darem um golpe de, ao invés de colocar esse 3 aqui, você poderia colocar 3.0. Na hora que você coloca 3.0, 3.0 é um número float. E aí isso aqui também daria certo, mesmo sem colocar o float explícito. É meio ruim porque aqui você está fazendo um... Você tem esse 3.0 que é um número mágico, né? O melhor de tudo seria ele estar numa variável, mas não estranhe se vocês encontrarem alguns códigos que as pessoas escrevem 1.0, às vezes é por isso, é só para forçar uma conversão para float e sem escrever a palavra float, de um jeito um pouquinho mais curto. Tudo bem até aqui?
Daria, Giovana. Se você mudasse tudo para float, também daria para mudar em outros lugares do código, mas faz sentido que, por exemplo, o número de jogos é um número inteiro, o número de pontos é um número inteiro. Então, é melhor você converter só na hora que precisa do que converter o programa inteiro. Também funciona, mas é menos elegante. Agora, vamos fazer alguma coisa, sei lá, super otimista. 3 jogos, vamos empatar o primeiro, empatar o segundo e fazer 12 pontos no terceiro. E o meu programa aceita. Vocês devem ter visto essa semana aquela história do aplicativo do governo que fazia o receituário do tratamento precoce. E aí o paciente tinha que imputar o seu peso e a sua altura. E você podia colocar que o paciente pesava 2.000 quilos e ele te mandava tomar 133 comprimidos de cloroquina. Você podia falar que o paciente pesava menos 10 quilos e ele te receitava menos 3 comprimidos de cloroquina. Então, além dos absurdos médicos, que eu não vou entrar no mérito, você tem o velho problema da programação de validar as entradas. Você tem que sempre admitir que o seu usuário vai fazer besteira com as entradas que ele está digitando e checar se o que ele digitou faz sentido. Então, aqui a gente não pode deixar a pessoa digitar. Tudo bem, ela vai digitar qualquer coisa, mas você não pode aceitar qualquer número que ela digitou. Você tem que tomar um certo cuidado de validar se esse número que ela digitou faz sentido ou não. Então, a gente gostaria de fazer, e vocês treinaram isso bastante no nosso na avaliação 2, a gente tem uma intuição de escrever alguma coisa desse estilo. Se o ponto no jogo é diferente de 0 ou diferente de 1, ou é diferente de 3. Então, se ele não é nem 0, nem 1, nem 3, é alguma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Só que o que não é bom de fazer desse jeito com o if, que é a primeira sensação que a gente tem? O if, ele só vai testar uma vez. E ele não garante que o usuário vai errar uma vez, mas não vai errar na segunda. A gente tem que deixar o nosso programa preso aqui. Então, aqui tem que ser um while. A gente tem que ficar repetindo alguma coisa. Enquanto o usuário está digitando besteira, a gente vai continuar falando, você digitou besteira, se corrija. Então, algumas pessoas erraram isso aqui na avaliação, de deixar com um if no lugar do while. O melhor seria com o while para perguntar várias vezes e não só uma. E aí, se o usuário digitou besteira, pontuação incorreta, insira novamente 0, 1 ou 3 pontos. Tenta nos seus programas, especialmente aqueles que você está fazendo mais para um público externo, de explicar o que está acontecendo. Se colocar uma mensagem erro, pontuação incorreta, nesse caso do futebol, ainda é mais claro quais seriam as opções, mas num programa geral você tem que explicar por que foi incorreto. Então, toma cuidado nisso também, a comunicação com o usuário dos dois lados, na entrada na entrada de dados e na saída também, no retorno que você está dando para ele. E só fazer o printf não basta, né? A gente tem que ter um scanf para perguntar de novo quantos pontos no jogo que ele fez. Beleza. Só que aqui a gente tem uma coisa de dificuldade de lógica que é uma regrinha que você pode acabar memorizando, mas a gente pode também pensar por que ela funciona. A nossa intuição é escrever isso aqui com um ou. Então, ou a pontuação é 0, ou a pontuação é 1. Ou é 0, 1 ou 3, né? A gente tem os 3 casos. E esse ou que eu escrevi aqui no código vem desse ou que eu escrevi aqui em português. Só que a gente tem um problema de lógica que eu tenho 3 opções com ou quando eu estou pensando na afirmação. Mas esse meu while, ele tem que estar negativo, né? Ele tem que estar... Eu continuo no while enquanto a pontuação é diferente do correto. Tá? Porque, imagina, o usuário digitou 1 ponto no jogo, eu não quero entrar no while. Então, se ele digitou 1, eu vou pular, e 1 é um número válido, vou pular e seguir adiante.
do jeito que está escrito aqui, se ele digitou, por exemplo, um ponto é diferente de zero, é diferente de zero, verdade. Se essa primeira parte é verdade ou alguma coisa, eu não preciso nem olhar para os outros. Se eu tenho uma condição que é verdade, ous, o todo vai ser verdade também. Então, esse primeiro pedaço sendo verdade, o usuário digitou o meu programa vai embora e vai seguir em frente. Ok, é isso que eu quero. Agora, imagina que o usuário digitou 2, que é um número absurdo. 2 é diferente de zero? É. Então, isso aqui deu verdade. Se esse pedaço deu verdade, o todo é verdade. Então, escrevendo o programa desse jeito, eu posso falar que o time marcou 2 pontos. A gente pode até rodar o programa para testar isso. 3 jogos, eu fiz 2 pontos. Ups. Eu adoro quando eu erro essas coisas. Faz toda a explicação teórica e o programa te desmente. Tá, não, eu expliquei errado e eu vou me corrigir. É que as condições estão certas, né, professor? Não, as condições estão. Bom, uma parte está certa e uma parte está errada. O que estava errado na minha explicação é aquele primeiro caso em que o usuário digitou 1. 1 é uma pontuação aceitável. Então, 1 diferente de 0, verdade. Verdade e qualquer coisa é verdade. Então, o usuário digitou a pontuação 1, mas ele vai ficar preso nesse loop. Então, o que eu expliquei errado é que se essa primeira condição deu verdade, eu vou continuar no loop. Então, enquanto for verdade, eu continuo no loop. Eu expliquei o problema do outro lado. Não é que ele não pega uma pontuação incorreta. A pontuação correta não deixa a gente prosseguir. E aqui eu poderia ficar tentando eles e nunca vai dar certo, porque tá dando verdade em algum ponto. Então, o que está errado nisso aqui é que aqui deveriam ser e. E aqui entra aquilo que eu falei, de que a gente pode acabar decorando isso, que é mais ou menos a negação do ou é e. Quando eu tenho uma condição ou outra, a negação é diferente e diferente. Mas a gente aqui tá vendo o porquê que isso vale. Então, quando o usuário digita 1, pontuação no jogo é diferente de 0? Verdade. É diferente de 1? Mentira. Então, verdadeiro e falso vai dar falso. O falso prevalece. O falso prevaleceu, eu não vou entrar no loop while. Então, se eu digitar aqui 3 jogos, empatou, empatou e empatou, o meu programa aceita e segue em frente. Então, aqui seria um ou, mas os 2 testes que eu preciso fazer são do tipo e. Na negativa, né, no diferente. E 3 jogos, 2 pontos, pontuação incorreta, 10 pontos, pontuação incorreta, 15 pontos, menos 1 ponto, mais 3 pontos, é verdadeiro. Tá? Então, a nossa intuição era escrever com ou, mas aqui tem essa troca para um e. E isso também foi alguma coisinha que vocês acabaram errando no último exemplo, que vocês tinham que fazer 2 condições, às vezes estava meio errado por conta disso. Tudo bem? Giovanni, e se eu usasse ou, eu teria que colocar as condições igual e não diferente? Colocar igual não é uma boa, porque aqui a gente vai ficar preso no loop para sempre. Imagina que o usuário digitou 0, o time perdeu. 0 é igual a 0? Verdade. Verdade e qualquer coisa vai continuar sendo verdade. Então, se eu coloco desse jeito, o meu 0 não vai permitir que eu saia do while. Então, empatei, ele está dizendo que ele não vai aceitar esse 0 e vai dizer que é incorreto, e aí eu nunca vou conseguir sair daqui.
Então, a gente tem que fazer pelo outro caminho, tem que fazer pelos casos que a gente, como se fosse diferente do que a gente quer, é o jeito de escrever isso aqui. Beleza. Mais algum problema? Tá ótimo. A gente está meio atrasadinho hoje na aula, então eu vou pular a segunda parte, que era perguntar para o usuário o resultado do jogo. Então, ao invés de perguntar quantos pontos o time fez, a gente podia perguntar quantos pontos o time A fez, quantos pontos o time B fez, e aí comparando quantos pontos não, quantos gols, né? Qual foi o placar do jogo, e aí atribuir a essa variável ponto no jogo. Então, tipo, se gols do A, gols de A, for maior do que gols de B, então pontos no jogo recebe 3. Caso contrário, se gols de A for igual a gols de B, pontos no jogo recebe 1. Então, a ideia era isso, né? Ao invés do usuário inserir direto essa variável, a gente podia calcular ela em primeiro lugar. E aí, depois que a gente calculou, essa parte continuaria igualzinho. A pontuação recebe ponto no jogo. Ponto no jogo, não pontos no jogo. Vocês podem depois pensar no como é que seria essa continuação. Tá? Mas o que eu mais queria discutir era essa parte da validação, que às vezes a gente não faz isso nos exercícios, mas em qualquer programa real, em qualquer situação que vai ter um usuário, vocês têm que tomar cuidado com isso. Muito bem. Esse aqui é um outro exemplo de como é que a gente pode usar vetores em um problema que aparentemente não teria muitos vetores. Esse é um restaurante chinês daqueles chinesão tradicional mesmo, que tem umas coisas super estranhas, tipo água-viva. Esse aqui é pepino, mas eles têm pepino do mar, tem umas coisas que você não encontra em qualquer lugar. E super bom, então fica aqui a propaganda deles. E aí eles têm esse cardápio que, como a gente não consegue falar os nomes de verdade dos pratos, eles se comunicam com a gente pelos números. Então você vai lá e pede um 38 e tudo tá certo. A gente vai fazer um programa que simula um pedido de um cardápio desse jeito, em que o usuário vai digitar o número do prato que ele quer e a quantidade de pratos. Então, eu quero, por exemplo, 2 porções de lula com pimenta. Eu quero 2 números 10. E o programa vai escrever para a gente o valor da conta. Como que a gente tinha visto na matéria até a semana passada, só falando de comandos mais básicos, a gente poderia resolver esse problema de uma outra forma. Então, a gente podia fazer uma sequência enorme de ifs. Se o usuário digitou 1, o preço é 16. Else, if o usuário digitou 2, o preço é 16. Else, if digitou 3, é 24. Então, a gente podia ter um monte de else e ifs. Daria para fazer isso com um switch também, para quem já leu a respeito. Mas a gente também pode fazer isso com vetores. Então, a gente pode armazenar todos esses preços em um vetor. Como sempre na programação, a gente tem múltiplos caminhos para fazer a mesma coisa, mas aqui é uma solução possível usando vetores. Esse aqui é o exercício 3. E aí, eu vou criar, então, um vetor de preços. Ele vai ter 10 pratos. Então, eu vou, nesse caso, está fixo, que são 10 pratos. Então, eu posso criar uma variável não, criar uma constante n pratos com valor 10. E aí, o vetor de preços vai ser os preços que estão aqui. 16, 16, 24, 24, 20,
28, 24, 22, 40 e 44. Tudo bem. Aqui eu estou falando de dinheiros, né? Todos esses preços são dinheiros, então, teoricamente, eles teriam centavos, mas todos os preços aqui são inteiros. Então, eu podia fazer isso aqui e tratar como inteiros. Às vezes, a gente trata até dinheiro com centavos como inteiros, porque, como só tem duas casas decimais, é como se eu trocasse a posição da vírgula e estivesse contando em centavos. Então, não é incomum, não. A gente fez, no da poupança, a gente fez com o float, mas é meio errado, porque o float tem várias casas depois da vírgula, então é como se tivesse os milésimos e décimos de milésimos e afins, que no dinheiro não existe. Então, o mais correto, na verdade, é tratar preço como inteiro mesmo quando ele tem vírgula. Bueno, nosso usuário vai pedir, perguntando o número do prato desejado e a quantidade. Então, int f, escolha o número do seu prato, e aí um scanf, eu vou chamar de prato. Para variar aqui, de novo, ia dar o mesmo problema de antes, né? Eu esqueci do e-comercial, nosso programa ia crashar se eu não corrigisse. O prato que o usuário escolheu é um número inteiro também. Printf, digite a quantidade desse prato. Scanf, também a quantidade vai ser um número inteiro, não posso querer, pelo menos nesse caso, não posso querer meia porção. E quantidade, tem que criar essa variável também. E eu preciso criar uma variável para a conta, né, para o valor final. Conta vai ser preços do prato que a pessoa escolheu, multiplicado pela quantidade total a pagar, tananã, reais. O nosso tananã é a variável conta. Beleza? Deixa eu só fazer, então. Vamos simular um caso. Vamos dizer que eu queira 2 porções de lula com pimenta. Então, é o prato 10. 2 porções vai ter que me dar R$ 88. Então, eu quero o prato 10, eu quero 2 porções, e o total a pagar, genial, R$ 2. Muito sucesso. Estou comprando R$ 88 de comida por apenas R$ 2. O que temos de errado nesse programa? Com licença, bom dia. Eu gostaria de comentar que potencialmente. Deixa eu observar um pouco. Alguma outra ideia? Eu digitei o prato número 10, certo? E aí, o valor da conta que a gente viu está errado. Como é que eu posso fazer para ganhar um pouco de informação? Que printf que eu poderia escrever aqui para tentar entender o que está errado? Vamos conferir o que o usuário digitou. Então, o prato escolhido
foi o número inteiro, que ele escolheu prato. O preço do prato foi um outro número inteiro, que era preços de prato. E o printf, a quantidade, a variável quantidade. Então, vamos colocar esses printfs. Esqueci um ponto e vírgula aqui. Eu quero um prato 10, 2 porções. E aí ele me disse, o prato escolhido foi 10. Então, a variável prato está ok. O preço do prato, ele está me falando que é 1. E a quantidade do prato, ele está me dizendo que é 2, que é o que eu digitei mesmo. Então, aqui a gente já conseguiu estreitar onde está o problema. O problema está no preço do prato. Preços de 10 não está me dando o 44 que eu queria. Por quê? Se vocês tiverem uma cartolina ou um post-it ou alguma coisa para escrever na tela de vocês e deixar isso colado pelas próximas 2 ou 3 semanas, Professor, a frase, só um minutinho, a frase que eles devem escrever nessa cartolina ou nesse post-it é: os vetores em linguagem C começam em 0. A quantidade de vezes que a gente esquece disso é inacreditável. Diga, Marcos. o Guilherme falou, 44 está armazenado no espaço 9 e não no 10. Perfeito. Está armazenado no 9 e não no 10, porque os vetores começam em 0. Então, a raiz de todos os nossos problemas, quase, quando a gente está programando com vetores, e o programa dá alguma coisa que você acha que está tudo certo e a lógica está errada, é por isso, porque os vetores em linguagem C começam em 0. Então, o preço do prato 1 está na casinha número 0. O preço do prato 2 está na casinha número 2, 1. O preço do prato 10 está na casinha número 9. Como é que a gente corrige isso, então? Conta é igual a preços de prato mais 1 ou menos 1 aqui? Menos 1. Menos 1. A gente precisa voltar 1, né? Então, é bem parecido com aquilo que a gente fez no jogo aqui. Só que aqui no jogo, o nosso contador era realmente começando em 0, mas a gente conversava com o usuário uma casinha a mais. Aqui é ao contrário. O número que o usuário digita de verdade é uma casinha na frente do que o vetor que a gente quer. E aí, desse jeito aqui, eu consigo pegar o prato anterior. Eu quero um prato 10, 2 unidades, R$ 88. E aí tudo vai dar certo. Beleza? Então, ao invés de vários ifs, ao invés de vários ifs, a gente fez um vetor para escolher os preços, mas aí tomar cuidado com isso. Tem uma outra solução que é bem espertinha. Vocês têm ideia? Os vetores em linguagem C começam em 0, verdade. Mas eu posso colocar qualquer coisa na casinha 0. Então, se eu coloco qualquer coisa na casinha 0, na casinha 1 eu vou ter o prato 1, na casinha 2 eu vou ter o prato 2. Então, preços de prato vai fazer sentido. Aqui é uma escolha de modelagem, não é porque os meus preços de verdade são essa sequência que eu não posso dar uma massageada nos dados e colocar eles em outro lugar. Então, se a gente cria o vetor desse jeito um pouco diferente... excelente. Continua dando errado. Vocês conseguem ver por que deu errado agora? Esse foi bom. Esse eu não tinha percebido que ia dar esse problema. E deu errado porque eu testei o prato 10. Se eu testasse o prato 1, por exemplo, prato 1, 2 unidades, prato 1, 2 unidades, R$ 32. Aqui no começo não vai ter problema. Se eu testar o prato 8, não vai ter problema. Então, prato 8, 2 unidades, R$ 22 custa o prato 8, 44 no total. Excelente. Vai dar problema só no último. Por quê?
Tem 11 elementos, exato. Então, agora, esse N pratos aqui, para eu fazer desse jeito mais espertinho, eu preciso trocar o meu N pratos para 11, porque é o tamanho do vetor. E aí, desse jeito, sim, vai dar. Agora sim eu consigo pegar o último. Excelente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá bom. Para continuar aqui, a gente vai fazer uma situação um pouquinho mais complicada, em que o usuário pode pedir mais de um prato a cada vez, e ele vai digitar o valor -1 para indicar que terminou o pedido. Então, aqui, de novo, é parecido com o que a Sara perguntou. A gente vai usar o -1, que é um valor que não faz sentido, para indicar exatamente isso, que é uma situação excepcional. Então, eu vou mudar o meu código para permitir vários pratos. Se eu quero repetir vários pratos e eu não sei quantos pratos que a pessoa vai pedir, faz muito mais sentido eu ter um while. Então, while, enquanto continua, recebe 1, eu vou fazer algumas coisas. Para escrever o código desse jeito, eu preciso criar essa variável continua, que recebe 1. E aí, uma parte disso aqui vai estar dentro do loop. Eu vou tirar esses printfs, simplesmente tirar isso aqui. Por que eu separei dessa forma? Porque o total a pagar é só quando a pessoa terminou de fazer o pedido. Então, eu vou ficar adicionando os preços até a pessoa terminar de fazer o pedido. Aqui é para ilustrar quando a gente está fazendo, a gente está mudando o nosso programa em tempo real, a indentação agora está errada. Então, esses comandos aqui deviam estar um nívelzinho para dentro. Vocês já sabem, a gente pode selecionar tudo, botão direito, e mandar formatar. E aí, o que está dentro do while foi uma casinha para a direita. Bom, escolheu o número do prato, salvou no número prato, e aqui a gente vai fazer, eu vou fazer do jeito mais burro, mais tosco possível, não é o correto. Se continua diferente de -1, então a pessoa escolheu um prato sério. E aqui também, eu fiz automático e eu nem me dei conta. Ao invés de usar o formato do programa, eu dei um tab. É melhor você fazer essas coisas com tab, porque se você vai fazendo com espaço, você tende a errar por um, sobrar um, faltar um. Então faz com o tab, que são 4 espaços, vai funcionar mais bonitinho. Mas se não quiser usar o tab, usa a opção de indentar. Se continua diferente de -1, a pessoa vai seguir em frente. Desculpa, se prato, ele digitou um prato que é diferente de -1, é um preço real e tudo faz sentido. Caso contrário, continua, recebe 0. Isso aqui é o equivalente a um break, né? É só para a gente sair do loop. E aí o total a pagar vai ser, vai estar na variável conta. Tem alguns problemas aqui, a gente vai rodar e vai corrigir isso aos pouquinhos. Escolho o número, então eu vou querer um prato número 10, que eram R$ 44, se lembra? E eu vou querer um prato número 1 também. Vou querer uma unidade, então 44 mais 16 vai dar 50, R$ 60. E agora eu não quero mais nenhum prato. E aí o total a pagar foi R$ 16. Ganhei a minha porção de lula. O que está errado na minha lógica? Percebe que o conta deu 16. O conta só deu o último prato, né? Ele perdeu a memória do primeiro.
Você está salvando na mesma variável o segundo pedido? Eu não estou acumulando, né? A gente podia ter feito isso aqui. Conta igual a conta mais preços vezes quantidade. Então, fazendo dessa forma, eu não vou apagar. Eu quero um prato 10 e um prato 1. Agora sim, ele vai me salvar. Então, a gente podia ter escrito dessa forma, ou o que é exatamente igual ao que está aqui, conta mais igual a preço dos pratos vezes a quantidade. Aqui a gente está dando sorte. Eu não sei até quando que a gente vai dar essa sorte, mas tudo está acontecendo bem. Mas é sorte porque eu não inicializei a variável conta. Tá? Toma cuidado, é exatamente igual ao que a gente tinha feito anteriormente, que a gente não estava inicializando a variável de pontuação. Aqui, o correto é a gente colocar um zero. O programa funcionou, mas funcionou na sorte. Tá, isso aqui agora está certo. O que eu não vou fazer aqui, porque a gente já está meio sem tempo, é que a gente não está validando o número que a pessoa digitou. Então, a pessoa pode digitar um prato absurdo, ela pode escolher o prato 25, 3 unidades, e aí vai dar qualquer preço. Então, a gente deveria, assim como a gente fez no caso anterior, também validar se o número que ele digitou é um número entre 1 e 10, mas acho que vocês já estão treinados, já aprenderam a fazer isso. Tudo bem? Tá ótimo. Bom, eu tinha planejado mais um exercício ainda, eu vou fazer a parte mais simples dele, eu vou fazer agora. Quem está com o horário apertado, fica à vontade para sair, esse vídeo vai estar no YouTube hoje à tarde, e aí vocês podem acompanhar por lá, e eu vou continuar gravando aqui ao vivo. Eu acho que é mais rico porque eu faço mais besteira e vocês me ajudam também, vocês têm outras dúvidas, então vamos fazer junto. A princípio aqui a gente não vai ter nem nada de vetor, a gente vai ter a tarefa de escrever uma função que recebe 3 números inteiros e procura quem que é o maior deles. 3 números inteiros, procura o maior. Então, a gente vai ter... De novo, eu vou fazer de cima para baixo agora. A minha ideia é ter x1, x2, x3. Pedir para o usuário digite 3 números inteiros. Salvar esses 3 números inteiros. São 3 scanfs, então, do lado de lá não tem vírgulas, do lado de cá, sim, tem vírgulas. E x3. Uma variável para ser o maior entre eles. Então, maior igual a procura maior de x1, x2, x3. A lógica do meu programa vai ser essa, a estrutura geral. Essa função procura maior, então ela recebe 3 números inteiros como entrada, e ela retorna um número inteiro também. Então ela é do tipo int procura maior, int A, int B, int C. Aqui, como sempre, eu estou usando nomes diferentes dentro e fora da função, para deixar claro que o que importa é a posição deles e não o nome. Int procura maior, A, B ou C. E aí, se o A for maior que o B e maior ou igual a C, vou retornar o número A. Eu estou usando maior ou igual porque só me interessa o número, né, o valor mesmo. Não me interessa se ele estava na variável A ou estava na variável B. Então, se o usuário digitar, por exemplo, 10, 10 e 3, o maior valor é 10. Então, eu posso fazer esse teste. A é maior ou igual a B? É. Beleza, eu vou retornar o A, vai dar tudo certo. Caso contrário, então, o A não é o maior de todos.
será que o B é o maior de todos? Então, se o B for maior ou igual a A e o B for maior ou igual a C, então aqui eu vou retornar o B. E, bom, se não é nem o A nem o B, eu tenho certeza que eu posso retornar o C. Aqui, eu lembrando para vocês que a gente usa chaves para determinar todo mundo que está dentro de um else if, dentro ou de um else, ou de um if, ou de um if else, tanto faz. Aqui eu não precisaria usar nenhuma dessas chaves, porque eu estou num contexto em que eu só tenho uma instrução dentro de cada if ou dentro de cada else, e eu gosto de usar chaves mesmo nesses casos que só tem uma instrução. Então, não precisaria de nenhuma delas, mas eu acho mais legível dessa forma. Tudo bem? Aqui nem precisaria testar se o B é maior que o A, né? Porque se o A não é o maior de todos, então tanto faz. Três números, eu vou fazer o mesmo exemplo que eu tinha pensado. Então, número 10 e número 3. Ah, qual foi a burrice que eu fiz? Maior recebe procura maior, mas eu não escrevi na tela esse maior, né? Faltou um printf. O maior entre eles é, obviamente, faltou esse printf. Então, o maior entre eles é 10. Sucesso. Escolher, então, entre esses três números, a gente pode fazer dessa forma. Só que a gente vai complicar um pouquinho as coisas agora. Teve uma função que recebe três números inteiros A, B e C. Agora eu não quero só o maior entre eles, eu quero retornar, entre aspas, um vetor com esses três números ordenados de forma decrescente, então do maior para o menor. Só que esse retornar está entre aspas, porque não dá para retornar. Em linguagem C, a linguagem não permite que a gente retorne um vetor. Então, a gente vai fazer uma outra função, uma função cria vetor decrescente. Como não dá para retornar o vetor, o golpe que a gente dá é colocar o vetor como se fosse um argumento de entrada. E o tipo da nossa função vai ser uma função do tipo void. A gente insistiu bastante até aqui aquela história de que o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? O que acontece dentro da função não repercute no programa principal. Isso não é verdade com vetores. A linguagem C adota essa convenção de que se você modifica um vetor dentro da função, ele vai ser modificado fora da função também. Então, aqui a gente vai tirar proveito dessa característica da linguagem. A gente vai modificar esse vetor dentro da função e ele vai repercutir do lado de fora também. Então, essa função ela vai seguir a mesma lógica, pelo menos o começo da lógica é parecido, né? Então, se o A é maior ou igual ao B e o A é maior ou igual ao C, então, nesse caso, eu sei que o A é o maior de todos. Se o A é o maior de todos, a primeira casinha do vetor vai receber o valor de A. Mas aí eu preciso saber se vai ser ABC ou ACB. Se o B for maior ou igual ao C, o B é maior. Então, a segunda casinha recebe o B, e aí, fatalmente, a última casinha recebe o C. Caso contrário, ou seja, no caso que o C é maior que o B, V1 recebe C e V2 recebe B. Tá? Então, esse aqui é o primeiro caso, o A é o maior de todos, depois eu ordeno entre A, B e C. E aí a gente pode copiar e colar isso aqui e fazer as adaptações. Se o B é o maior de todos, o B é maior que o A, o B é maior que o C. A primeira casinha tem o B,
E aí eu preciso distinguir entre A e C, ou C e A. E o último caso, eu podia ter feito, é melhor, na verdade, eu fazer isso aqui com um else if, porque ou o A é o maior de todos, ou o B é o maior de todos, ou o C é o maior de todos. E parecido com a estrutura que a gente fez antes, né? Então, nesse caso final aqui, a gente sabe que o maior de todos é o C. Eu só vou comparar, então, entre A e B, ou B e A. E o meu programa não vai retornar ninguém, porque o vetor V foi modificado, e isso vai bastar. Então, eu vou criar um vetor aqui. Eu vou criar com um número mágico mesmo, é só para fazer um teste. E aí, como é que eu chamo essa função? Ela recebe os 3 números e o vetor, mas ela é do tipo void. Nada, ela não retorna nada. Então, eu esqueci do protótipo dela também. Cria vetor decrescente de x1, x2, x3 e vetor. E para a gente ver o que aconteceu nesse vetor, para a gente enxergar os elementos dele, a gente f, o vetor, os números em ordem decrescente são. Aqui eu vou retomar a nossa função lá do primeiro exercício, a nossa função que escrevia um vetor na tela. Aqui para ilustrar que as funções são reutilizáveis. Você escreve uma função para um caso e você pode usar ela para qualquer outro. Então, essa função escreve vetor. Eu preciso criar o protótipo dela também. E aí eu vou fazer escreve vetor. Os argumentos dela são o nome do vetor e o tamanho desse vetor. Então, vetor e 3 elementos. E aí a gente vê se está tudo em ordem. 10, 20 e 2. O maior entre eles é o 20, que a gente tinha calculado antes. E aí, em ordem decrescente, 20, 10 e 2. É isso. Então, vetores modificados dentro da função têm o seu valor alterado, inclusive na função main. É estranho, mas é assim que funciona. A última parte do nosso enunciado é muito mais uma provocação do que uma coisa que eu vou resolver agora. É que o nosso código ele só funciona quando eu tenho exatamente 3 elementos. Então, A, B e C, e aí eu vou comparar. O A é maior do que os outros dois? E aí quem sobrou? Quem é maior entre eles, B ou C? Se eu tivesse um quarto elemento aqui, eu ia precisar escrever mais um monte de ifs e elses, e as coisas iam ser bem mais complicadas. E também só ia funcionar exatamente para 4 elementos. Então, a provocação para vocês é, como é que eu posso generalizar esse código? Como é que eu posso pensar em criar um vetor de qualquer tamanho, de um tamanho n? Como é que eu vou ordenar isso? Tá? Vocês podem começar a pensar nisso agora. A gente vai retomar esse tema ainda no final do semestre. Alguma dúvida desse último? Foi rapidinho, mas se vocês tiverem dúvidas, podemos tirar agora, senão vocês podem rever ele com mais calma depois no nosso canal. Então, é isso. Estou parando por aqui.